Olá, tudo bem? Aqui é a Sandra Pereira, eu sou terapeuta holística reencarnacionista e hoje eu venho aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o trabalho de geobiologia espiritual ambiental, que é um trabalho que eu amo muito fazer e as pessoas não conhecem muito, não têm muitas informações a respeito exatamente do que trabalha uma geobiologia espiritual. É um trabalho super profundo, de alta e grande magnitude angelical que atua no nosso planeta, né? Com este trabalho, nós fazemos uma série de ancorações com egrégoras espirituais, administradoras dos ambientes do planeta, que são os chamados devas, né? Quem nos explica bastante sobre os devas é a Grande Fraternidade Branca. Eles nos informam os devas de cada raio, né? E em qual ambiente, em qual setor da nossa vida ambiental eles atuam. Então, dependendo do que vai ser trabalhado numa geobiologia ambiental, a gente faz os ancoramentos específicos, né? Falando o nome, utilizando o mantra específico deles. Então, essas entidades de alta magnitude, de alto poder, profundo poder de interferir e modificar a condição etérica, né? Isso envolve energias, área espiritual, magnetismo, área física também. São entidades de alto tipo espiritual, né? Que podem, então, auxiliar os processos de purificação dos ambientes de acordo com as intenções de nós, humanos, que estamos habitando determinada área, né? Então, uma geobiologia espiritual ambiental pode ser feita para vários tipos de ambientes, desde uma casa, uma residência, um apartamento, até uma empresa, uma sala comercial, um consultório, né? Também é possível se utilizar as mesmas ferramentas da geobiologia ambiental para situações específicas que envolvam ambientes, como uma ação jurídica, né, um processo judicial, onde a gente pode trabalhar o fórum, onde vai ser trabalhado o número do processo, o nome do juiz, todos os detalhes que se tiver. Quanto mais detalhes se tiver para a geobiologia, melhor para essas entidades, para esses irmãos poderem realizar o trabalho, né? Então é importante assim explicar um pouquinho, né, o que realmente a geobiologia faz, né? Então todos nós, todos os ambientes por onde nós circulamos e mais especificamente no planeta inteiro, existe uma série de linhas energéticas que formam uma verdadeira película energética ao redor do nosso planeta, né? Essa película é o que transfere, transmite a nossa energia, né? Então, um sentimento de raiva, de ódio, um sentimento de amor, de compaixão, que é realizado lá do outro lado do planeta, ele é reforçado através dessas linhas aqui por mim que moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, né? Então, essas linhas elas sustentam um padrão, né, de sentimentos, pensamentos e emissões energéticas que nós exercitamos aqui nesse planeta. Então, é seguro se dizer que uma geobiologia espiritual ambiental é uma ferramenta que colabora muito com o processo de transição evolucional aqui do nosso planeta, porque todas as vezes que fazemos uma geobiologia, estamos elencando um ponto limpo e luminoso no planeta, né? Que vai colaborar com essa rede de transmissão. Essas linhas se chamam linhas Hartmann, linhas Curry e linhas Peiré. E o trabalho que é feito na geobiologia é trabalhar essas linhas quando elas estão nocivas ao meio ambiente e aos habitantes do local, né? Porque não tem como se retirar elas, elas fazem parte da natureza, né? Então a gente pode limpá-las, harmonizá-las,
transformá-las, né? Existem os comandos, as ferramentas para isso dentro da geobiologia. Então, essas são as linhas que formam essa película ao redor do nosso planeta. Então, para se trabalhar um determinado ambiente, necessariamente se precisa acessar essas linhas que perpassam esse ambiente, né? Então, o trabalho se dá nesse sentido, porque claro que eu não posso interferir nas linhas que estão transcorrendo lá do outro lado do planeta ou do outro lado do país, se não houver um solicitante para isso, né? Porque a geobiologia é um trabalho muito versátil, ele pode ser feito à distância. Então eu já atendi pessoas do mundo inteiro, mas claro, eu só posso trabalhar uma área quando houver um solicitante para isso, né? Outro detalhe também importante é que existem os comandos para se trabalhar o subsolo, né? Tanto os veios de água subterrâneo quanto as zonas geopáticas, né? E tudo que houver de nocividade nessas zonas para os ambientes, né? Então, se trata o que vem de cima e se trata o que vem de baixo. E, logicamente, também se trata o que está na zona terrestre, né? Na faixa da superfície, que são as nossas contribuições para aquele ambiente. Então, se consegue limpar, transmutar energias pretas, né? Advindas de magias, de trabalhos realizados, de má intenções, pragas, enfim, um trabalho bastante profundo, bastante denso, pois envolve uma gama muito grande de entidades. Nesse momento é elencado egrégoras de Umbanda, egrégoras do Raio Azul, que é o de Arcanjo Miguel, né? Que é o soldado das estrelas, né? O nosso arcanjo da justiça. Então, ele atua diretamente no processo da geobiologia, praticamente do início ao fim. Se tem um ancoramento muito forte do Raio Azul, né? Então, se trabalha também memória de parede negativa, né? Memória celular negativa, que são as impregnações das mobílias que estão ao nosso redor, paredes, utensílios, móveis, roupas, tudo vai juntando uma memória ao longo do tempo. E dependendo do que acontece na volta desses utensílios, eles ficam guardando essas energias densas, né? E a memória celular negativa é literalmente o que vem através dos eletrônicos, as televisões, os celulares, principalmente agora, né? Computadores, as telas. Então é limpado tudo de nocivo que vem através dessas telas, limpado energeticamente, espiritualmente e aplicado filtros de proteção para que, né, ocorra um fator duradouro nessa limpeza, porque a gente sabe que isso não depende só de nós, né? Depende até o nosso momento de escolha. Se eu escolho assistir, por exemplo, filmes de terror, não vai adiantar nada a proteção que eu botar na tela da televisão, na tela do computador ou do celular, né? Então tudo depende muito das minhas escolhas. Formas pensamento negativo. Aqui também já se consegue ter uma boa ideia do quão contribuinte a pessoa está para aquele ambiente, né? Se a pessoa tem muita raiva, é muito pessimista, enfim, se ela está contribuindo negativamente para a nocividade daquele ambiente e o que ela pode fazer para modificar isso. Então já ocorre aí um aspecto terapêutico para os habitantes do local também, porque dependendo do que se apresenta de formas pensamentos negativas, a gente sempre sugere procedimentos que a pessoa possa fazer para modificar isso, né? Modificar a contribuição das pessoas para o ambiente. Então aí entra evangelho no lar, orações, acender velas, modificar um pouco as questões dentro da casa, né? Os móveis, abrir a janela, deixar bastante luz do sol entrar, né? Quando estiver ventando, deixar vento entrar, esse tipo de coisa. Daí vai, cada caso é um caso, né? A gente vai sugerindo. Também é possível se medir, porque na geobiologia tudo é medido, né? A gente faz medições em percentuais
antes e depois da geobiologia, né? Esses percentuais ocorrem no sentido de o quão esse ambiente está influenciando a vida dos humanos, né? E nas questões que são das pessoas, o contrário, o quanto essas pessoas estão influenciando esse ambiente, né? Então, na medição também é possível se identificar a energia nociva vinda de vizinhos, né? No caso de ser uma casa, uma residência, energia nociva vinda de parentes, né? Da família que reside ali naquele ambiente. Aqui também se consegue identificar pragas, maldições, aspectos de constelação familiar, consegue se elencar nessa medição aqui, né? Outras questões que também podem ser trabalhadas numa geobiologia espiritual ambiental são os bichinhos de estimação, né? Se consegue fazer as medições do quanto o ambiente está influenciando naquele bichinho de estimação. Existe uma série de doenças e representações que os animais fazem para nos alertar, para nos mostrar de que aquele ambiente está doente e precisa ser tratado. E se não for tratado, o bichinho vai adoecer até podendo vir a morrer, né? A desencarnar em função das energias densas. Existe uma série de linhas, correntes espirituais que inclusive nos informa que quando isso acontece, o bichinho está se colocando a serviço para essa limpeza do ambiente, né? Então se tem o entendimento de que quando algum bichinho falece ou fica doente, ele está absorvendo a energia nociva que existe no ambiente. Existe uma certa verdade nessas informações, porém existe tratamento para isso, né? Então a geobiologia é uma ferramenta bastante efetiva para se trabalhar os animais, né? Promovendo cura, harmonização, entendimento das reações do bichinho, né? Então, em função do trabalho realizado, a gente indica uma série de procedimentos, então, para manter os benefícios conseguidos com a geobiologia, né? E isso passa por procedimentos desde físicos, energéticos, espirituais, né? Novas aquisições de rotinas para manter a harmonia, né? O bem-estar, a limpeza realizada após uma geobiologia espiritual ambiental, né? Então eu acho que é isso, né? Eu estou à disposição através aqui dos meus telefones, das minhas redes sociais para mais informações a respeito de cada contexto, de como funciona uma geobiologia ambiental, né? Também é trabalhado a geobiologia espiritual pessoal, porém com esta eu não trabalho muito, eu procurei, né, me afinizei mais com focar no ambiente, pois para as pessoas eu tenho a ferramenta da apometria, né, que eu acho mais direta e efetiva em termos de informações que traz, né, uma geobiologia pessoal, ela se centra em trabalhar cada centro vital, e em função do trabalho realizado nos centros vitais, daí se desdobra os entendimentos, né, de cada caso, né. Então eu acabei me procurando focar na geobiologia espiritual ambiental. Então aqui eu vou apresentar para vocês a ficha que a gente entrega para as pessoas, né, com as medições de antes e depois de que ocorre a geobiologia. E aqui estão mais ou menos todos os itens que eu citei para vocês agora, né? Existe a possibilidade de se incluir itens, né, de acordo com o contexto de cada pessoa, de acordo com o desejo de trabalhar, processos judiciais, bichinhos de estimação, algumas pessoas especificamente também dá para incluir. Enfim, é bastante amplas as possibilidades de atendimento com a geobiologia espiritual ambiental, né? Então aqui também existe, depois aqui embaixo da mensuração da pessoa, do ambiente, do endereço, a gente pergunta, né? Existe um componente bem forte de radiestesia atuando na geobiologia também.
Então a gente pergunta através do pêndulo se há necessidade de repetir a geobiologia, pois como é um trabalho realizado por entidades de alta estirpe, não dá para estar fazendo toda hora, né? Não se faz a reveria, uma geobiologia também. Todas as que se faz se pergunta se existe a permissão dos devas para a realização desse trabalho, né? Então, é perguntado também ao final do trabalho se é necessário se repetir o procedimento e dentro de quanto tempo, né? Porque existe uma série de situações que precisam de revisão, né? E aí se repete o procedimento da geobiologia dentro do tempo estipulado ali na tabela de medições da radiestesia que se utiliza na geobiologia, certo? Então é isso. Mais uma vez, permaneço à disposição para mais informações. Os atendimentos podem ser realizados à distância, podem ser realizados presencialmente nos próprios ambientes, caso haja possibilidade do deslocamento, e também podem ser feitas em consultório com hora marcada, certo? Então é isso. Um grande abraço para todos os que estão assistindo e, por favor, fiquem à vontade para curtir, compartilhar essas informações. Alguém pode estar precisando trabalhar o ambiente em que vive, em que trabalha, em que convive, né? Um grande abraço, então, e nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!